Ai, Senhor Jesus, gente, um bom dia pra vocês. Boa tarde, né, já, porque já mais de meio-dia. E eu tô vindo aqui compartilhar mais um vídeo pro canal. O vídeo de hoje eu quero falar a respeito de algo que Deus palestrou comigo através de sonhos nessa madrugada, né? E eu sei que muita gente questiona, por que Deus só fala em vocês sonhos? Gente, Deus, ele fala com quem busca ele. Se você busca Deus em espírito e verdade, Deus, ele vai falar com você também. E Deus, ele revela, assim, coisas. Deus, ele quer intimidade com a gente. Tudo que Deus quer conosco é intimidade. Deus me mostrava a respeito de duas situações: mulheres fazendo sexo anal e homens também que saem com mulheres jovens, né, mais novas, para poder também fazerem anal, elas fazerem anal neles, brincar com algum brinquedo, com alguma coisa ali para poder penetrar ali, né, no homem. E isso é um vício sexual. Sim, existe vício sexual a respeito do sexo anal. Existe sim esse vício sexual. E Deus estava me mostrando a respeito disso. Pessoas viciadas no sexo anal, pessoas viciadas em tipos de sexo sodomitas, né? O que é sexo sodomita? O que é sodomita? Sodomita, se você olhar no seu dicionário Aurélio, né, ele vai significar aqueles que praticam sexo anal tanto com homens ou com mulheres. Então, ou seja, não é só homens. Sodomita, quando a Bíblia fala de sodomita, ela não fala somente dos homens, mas ela fala também das mulheres, né? Olha, 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 10, vai dizer, olha, nem ladrões, nem os cobiçosos, nem os bêbados, nem os difamadores, nem os torqueadores herdarão o reino dos céus. No versículo 9 vai dizer, não sabeis que o injusto não herdarão o reino dos céus? Não vos enganeis, nem os fornicadores, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, e nem os que abusam de si, mesmo com os do sexo masculino. Nessa minha tradução, ela tá assim, mas existem outras traduções que vai falar a respeito do sodomita. Nem os sodomitas herdarão o reino dos céus. Quando a gente estuda na Bíblia, vai falar a respeito do sodomita. Que era sodomita? Pessoas vindas da cidade de Sodoma. Sodoma, quem era Sodoma? Sodoma era uma cidade. Lembra da história de Ló, da mulher de Ló, que ela vira para trás e ela vira estátua de sal? Então, pois é, Ló, ele vivia nessa cidade. E quando Deus vai destruir aquela cidade por conta do pecado deles, que pecado era esse? O extremismo sexual. Eles estavam todos corrompidos sexualmente, eles estavam todos depravados sexualmente. Eles eram praticantes de grande idolatria sexual e também de práticas sexuais das quais não agradavam ao Senhor. E por isso Deus, ele se irou e decidiu por destruir aquela cidade. Ló, ele saiu daquela cidade, ele com a sua esposa, mas a sua esposa decidiu olhar para trás. Isso fala muito com a gente, isso dá grandes pregações, a gente já ouviu grandes pregações a respeito dessa palavra. Mas o que eu quero falar sobre hoje é sobre o sexo anal em si. Por quê? Porque muita gente fala que o sexo anal não é pecado. Muitos pastores, líderes religiosos, eles dizem que o sexo anal não é pecado. Gente, isso é uma grande mentira que leva pessoas a irem pro inferno. Sim, vou falar pra vocês. Eu sei que hoje o mundo em que se vive, muita gente está aprisionada ao pecado do sexo. Tem muitas pessoas que me procuram e falam, como que foi pra você se libertar? Como que foi pra você conseguir sair desse... Gente, é sério, eu era viciada em sexo anal. Eu era viciada, sim, em sexo. Eu era uma pessoa extremamente depravada na vida que eu levava. Eu gostava muito daquilo. Por quê? Porque simplesmente aquilo me dominava. Mas o que aconteceu? Quando foi a época de eu me libertar, de o Senhor Jesus me libertar daquilo, o que aconteceu? Deus falou pra mim, começa a jejuar. A Bíblia diz, eu sempre falo isso, gente, olha, porque a Bíblia fala isso, né? Então eu falo, em maioria dos vídeos eu vou falar isso. Você toda vez você manda fazer jejum. Gente, o jejum, ele é fundamental para as nossas vidas. Cristão que não jejua vira cristão carnal. Cristão na carne. Gente, você precisa jejuar. Sou casado, Dani, meu marido não é casado, não é cristão ainda. Jejua. Eu posso falar pra ele? Pode, você pode falar pra ele. Gente, vocês precisam colocar uma coisa na cabeça. A palavra de Deus, ela é maior do que todas as coisas. Mas ele pode se levantar. Deixa ele se levantar, vai levantar pra cair. Então, eu sou casada, não consigo jejuar muito tempo. Jejua 3 horas.
Meu marido pode saber? Pode. Conta pra ele que você vai jejuar 3 horas, se ele precisar de saber. Mas se ele for um momento que ele tá trabalhando, que ele não tá em casa, não tem necessidade de você contar. Jejua você em casa, jejua você no serviço, né? Faz esses jejuns, pode ser de 3 horas, gente, mas consagra algum período do seu dia a Deus. Isso é muito importante para nós cristãos. Olha, esses dias atrás, eu vou contar uma experiência pra vocês, eu fui orar pelo pessoal aqui de depressão, e eu até contei no vídeo, né, como que eu fiquei muito mal. Eu fiquei muito mal à tarde, porque eu saí do jejum, geralmente eu faço um jejum de meia-noite até meio-dia, né, pra glória de Deus, e daí depois eu almoço e retorno pro meu jejum a cerca de 1h30 até as 6 horas da noite. E aí esse é o meu jejum, geralmente é esse meu jejum. Já tem anos que eu jejuo assim, anos. Só que nesse dia que eu orei pela depressão, me bateu um negócio, aí eu quis comer 3 horas da tarde, acho que é 3, 4 horas da tarde. Fui lá, quebrei o jejum. Falei pra Deus, Deus, eu vou entregar o jejum hoje mais cedo, entreguei o jejum mais cedo. O que aconteceu? Gente, minha mente começou. Nossa, começou uma guerra. Uma guerra primeiro, por quê? Porque eu fui orar por vidas, e pra gente estar orando por vidas, a gente precisa estar revestido. Segundo, porque eu não posso deixar de jejuar. Tudo que a gente coloca diante de Deus é muito sério, então a gente precisa cumprir, né, até o final. Então, olha só, eu falo, gente, quer ser liberto? Jejue. No meu começo da minha caminhada, a minha pele parecia que ia desgrudar do meu corpo, de tanta dor que me dava, de tanta vontade de transar. Mas me dava uma vontade louca, doentia de transar, parecia que eu ia subir pelas paredes. E eu ficava com aquilo, eu não posso me masturbar. E daí eu não me masturbava e também não transava, e a minha carne ficava ali gritando. O que a Bíblia fala? Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Então é necessário, primeiramente, a gente resistir. Nós precisamos resistir. A primeira vez nós precisamos resistir. Um exemplo, se você hoje, o diabo vem no seu ouvido, é ele que coloca o desejo em você. Claro que tem coisas que a gente ativa o agir do diabo na nossa vida. Você quer ver um exemplo? Eu vou ficar assistindo televisão lá e tal, enfim, um beijando o outro e tal, não sei o quê. Aí eles começam a fazer sexo, gente, aquilo automaticamente vai me dar vontade de fazer sexo também. Por quê? Porque a minha alma, ela é alimentada por aquilo que eu vejo. É por isso que o diabo cria televisão. Por quê? Porque ele alimenta a nossa alma, essas novelas, essas coisas, filmes, enfim. Aí você começa ali, daqui a pouco você tá, se afundando. Por quê? Porque a sua alma, ela é contaminada por aquilo que você vê. Então é por isso que nós devemos ter cuidado com aquilo que assistimos, com aquilo que ligamos dentro da nossa casa, com aquilo que acompanhamos. Por quê? Porque nossa alma é alimentada por aquilo. Você quer ver um negócio? As pessoas passam o dia inteiro olhando Instagram, coisas, mulheres peladas, mulheres com corpão, mulheres super vaidosas. Gente, não tem como. Daqui a pouco a pessoa vai querer estar naquele mesmo caminho. Por quê? Porque aquilo começa a te entristecer. Aí o diabo começa a falar, você tá vendo? Ela é feliz e você não é. Olha como é que ela é bonita e você não é. Olha como é que ela tem um corpão e você não tem. Olha como é que ela veste todas as roupas de marca e você não veste. Aí pronto, o cristão vai ficando como? Ai, meu Deus, nossa. Ai, eu acho que eu não quero mais continuar nessa vida. Acho que... Entendeu? Então por quê? Porque a nossa alma, ela é alimentada por aquilo que vemos, gente. Então o diabo, ele usa as coisas que a gente vê para poder alimentar a nossa alma. Aí o que acontece? Voltando pro sexo anal. Muitas pessoas assistem filmes pornô. E os filmes pornô é outra coisa que alimenta o quê? Alimenta a nossa alma. Então, ou seja, se ela tá alimentando, se eu tô vendo ali, eu tô usando a minha visão para enxergar sexo anal, eu tô alimentando a minha alma daquilo. Automaticamente a minha alma vai ansiar por aquilo, vai desejar aquilo. Você entende? É muito simples isso, porque isso é a palavra de Deus. E aí o que acontece? Sexo anal. É pecado fazer sexo anal? É pecado, gente. Sim, Deus não fez o ânus da mulher, o ânus do homem para poder entrar nada. E Olha, gente, eu vou falar uma coisa pra vocês. Deus, ele fala cada coisa comigo pela misericórdia do Senhor. Eu sou muito grata a Deus. Muito grata. Ontem, Deus estava falando comigo. Olha o que Deus falou comigo. O diabo, ele é tão sujo, mas tão sujo, que o Espírito Santo, ele sabe que o maior pecado que se pode se cometer é contra o Espírito Santo. E aí, sabe o que ele faz? Ele criou aqueles pênis... E apelidou aqueles pênis de quê? De consolo. A gente sabe que quem nos consola é o Espírito Santo de Deus. E olha o que o diabo, ele faz. Ele cria um órgão genital de borracha para enfiar aquilo na gente.
e simplesmente aquilo ser nomeado a consolo. Olha como é que o diabo é sujo. E olha como nós estamos enganados nessa terra. Porque eu mesmo falo, gente, eu já fui viciada nisso. Quantas das vezes eu ficava me masturbando com essas coisas, colocando aquele monte de coisa em mim. Olha, é cada situação horrível, horripilante na nossa vida, que o diabo, ele nos aprisiona e a gente pensa que aquilo é liberdade. Aquilo não é liberdade. Aquilo é uma falsa liberdade. Aquilo é uma falsa liberdade por quê? Porque a gente está achando que está fazendo a nossa vontade, que está agradando a nossa carne, mas na verdade nós estamos presos a coisas, presos a imundícias. Então o diabo é muito sujo. Deus ontem compartilhou isso comigo pela misericórdia do Senhor. Hoje eu pedi aqui, né? Deus mandou falar isso aqui. Olha como é que o diabo é sujo, gente. Você que tem essa porcaria dentro de casa, arranca isso da sua casa. Arranca isso da sua gaveta, arranca isso das suas coisas, do seu guarda-roupa. Ah, não, porque eu uso pra brincar com meu marido. Gente, você tá chamando pro diabo pra deitar junto com você. Ah, mas meu marido gosta de levar umas... Porque tem homem que gosta, gente. A gente precisa abrir aqui. Porque tem homem que gosta, sim, de anal. Tem homem que gosta de levar dedadas. Tem homem que gosta de colocar coisas no ânus. Tem, gente, tem coisa pra tudo nessa terra. Tem sim, eu vou te falar. Tem casais que a mulher, ela é viciada em sexo anal. Você sabe por quê? Eu já fui viciada em sexo anal. E olha, eu vou te falar uma coisa. No final de tudo, quando eu fazia, toda vez que eu fazia, já no final da minha... ali, né, de quando eu tava no meu processo de conversão, que eu fazia aquilo, gente, simplesmente meu ânus sangrava. Sabe aquela coisa assim? E eu falava, nossa, que é isso? Por quê? Porque simplesmente eu estava indo contra a palavra do meu Deus. Sabe, a gente precisa entender que pra gente ganhar guerras com o Senhor e no nome do Senhor, a gente precisa obedecer às leis de Deus. A gente precisa obedecer. Quais são as leis de Deus? A lei da natureza. Você quer ver um negócio? Olha só. Se, igual houve esse tanto de chuva aí e tal, enfim, as pessoas reclamaram, ah, por quê? Porque a natureza, gente, não é natureza nada. Deixa eu te falar uma coisa, é nós. Porque nós mudamos o curso da natureza. Um exemplo, a gente vai lá, tem um rio lindo aqui. Aí a gente vai lá nesse rio, fecha o rio todinho, faz o rio todinho, fecha ele todinho, desvia o percurso do rio, aí pronto, constrói um monte de casa, um monte de coisa, daqui a pouco chove, não tem pra onde escoar a água do rio, a gente quer colocar a culpa na natureza? Não, gente, a culpa foi nossa, que mexeu na natureza, você entendeu? Assim é com o nosso corpo, assim é com as coisas que Deus faz. A Bíblia diz que Deus, Ele fez tudo perfeito. Por que Ele é perfeito? Ele fez um homem para mulher. Por que nós queremos insistir em colocar objetos no ânus, objetos, né, na vagina, coisas, né? Sabe que não tá na palavra de Deus. Então, ou seja, gente, a Bíblia é clara em dizer, os sodomitas não herdarão o reino dos céus. Então, eu falo, gente, é difícil ser liberto do pecado sexual? Por quê? O pecado sexual é o mais gostoso que tem, é o que você se masturba. Você já quer ver o negócio? Quantas pessoas, pra você ver como é que o pecado é nojento. Quantas pessoas, eu acredito que assim como eu, tem muita gente assim. Por quê? Porque a palavra do Senhor fala que Deus, Ele vai fazer voltar com a gente aonde a gente errou para poder mostrar e a gente tomar nojo daquilo que a gente fez. Ele vai mostrar o nosso pecado pra gente e a gente vai começar a tomar nojo daquele pecado. Eu era assim, toda vez que eu me masturbava numa série de vezes. Me masturbava, até eu quase morrer. E aí, quando eu ficava sem ar, de tanto que eu masturbava pra gozar, pra ter prazer. E aí, o que acontecia? No final de tudo que eu fazia, lá me acabava, eu tomava nojo daquilo que eu tinha feito. Quantas pessoas se deitam, um exemplo, com garotas de programa e tomam nojo depois que goza? Quantas pessoas se deitam com mulheres na rua e logo em seguida tomam nojo depois que goza? Sabe o que é isso? É o Espírito Santo te convencendo do pecado, que aquilo não é pra você. Porque o pecado, ele é assim, ele alimenta a nossa carne naquela hora. Mas logo em seguida, ele nos deixa num cenário de vergonha, num cenário deprimente, num cenário nojento. A gente começa a ter nojo da gente mesmo. Tem gente que é assim, masturba, fica com alguém que não era pra ficar. Olha, é porque eu não posso contar tudo aqui, mas eu tenho cada experiência, gente, assim, que eu já tive, assim, que foi nojento. Até mesmo antes de eu me prostituir, já teve situações onde eu, né, coisas horrorosas eu fiz. Assim, e só de lembrar eu tenho muito nojo do que eu fiz. E logo em seguida que eu fazia, eu ficava doida pra fazer. Quando eu fazia, lá que eu chegava, acabou, tomava um nojo, ficava com arrependimento, nojo, nossa, por que eu fiz isso? Nossa, por quê? Porque isso é o pecado. O pecado, ele causa isso na gente. E tem pessoas que também são assim, tem homens que amam
ser penetrados com objetos, que amam ser penetrados por mulheres que saem com garotas de programas e falam: como eu faço para poder ser liberto disso? Gente, é muito simples. É algo muito simples que eu vou falar pra vocês. Quer ser liberto do seu pecado? Jejue. Jejue, porque a Bíblia diz que tem castas de demônios que só saem com jejum e oração. Logo quando no meu início de caminhada, Deus falou pra mim: faça jejum. Eu comecei a fazer jejum. E nesses jejuns que eu fiz, Deus ele começou a me libertar. Por quê? Porque um pecado atrai outro pecado. Um pecado chama o outro pecado. E ali a minha carne, ela gritava muito com vontade de me masturbar, eu me olhava no espelho e me desejava me masturbando. E aquela coisa toda, a gente já chega a fazer cada coisa ridícula. E depois eu tomava um nojo terrível de mim, falava: meu Deus, por que eu tô fazendo isso tudo, Senhor? Que doença é essa? E eu assistia pornô. No final de tudo, meu prazer era gozar pensando em mulheres. Olha só que loucura. Então, assim, o diabo, ele faz isso com a gente. O diabo, ele aprisiona a nossa alma em coisas que não é pra gente. Você entendeu? Então eu falo pra você, gente, você que tá aprisionado num vício de masturbação, de penetração anal, eu vou falar pra você: jejue. Eu vou fazer uma oração agora em nome de Jesus, pra que Deus venha te libertar e te dar forças pra você jejuar, pra você buscar a Deus, pra você ser liberto disso. Porque eu sei que tem muita gente que é casado, sai com garotas de programa somente pra ser penetrados no ânus. Né? Mulheres também que amam ser penetradas no ânus. Então eu quero orar pelas nossas vidas, né, pela sua vida que tá nesse pecado, em nome de Jesus, para que Deus venha te libertar para a glória de Deus, amém? Em nome de Jesus. Feche teus olhos e peça ao Senhor para poder te libertar nessa tarde, em nome de Jesus. Deus, eu quero te pedir perdão pelos meus pecados, pelas minhas falhas, ó Pai. Quero te agradecer por mais um dia, Senhor, na tua presença. Deus, eu creio na tua palavra e a sua palavra diz que os sodomitas não herdarão o reino dos céus. Aqui, Pai, está muitas pessoas que estão aprisionadas ainda nesse pecado, assim como outrora eu estava e o Senhor Jesus me libertou. Eu te clamo, Pai amado, Pai querido, porque a tua presença é fiel, é real e verdadeira, e eu te peço para que o Senhor venha curar e libertar essas vidas. Deus, tem mulheres que anseiam por se tocar, por se masturbar, por fazer sexo anal, Deus, por trair os seus maridos, e eu te peço, Pai, liberta a vida delas, Pai amado, liberta as nossas vidas a cada dia, porque para estarmos na sua presença precisamos de libertação a cada dia. Senhor, eu te peço também pela vida desse homem, Pai, que sai com garotas de programa, que gosta de receber, Pai amado, esse tipo de sexo, fazer esse tipo de sexo. E eu te peço, Jesus amado, Deus querido, tu és o Deus que nos liberta e quebra toda cadeia e todo grilhão. Quebra essas cadeias e quebra esses grilhões e dá vitória, Pai, a este povo para a glória do teu santo e eterno nome, é o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém. Fiquem com Deus, acredite nessa palavra e lembre-se, jejue. E eu quero saber de vocês aqui a sua experiência, seu testemunho. Coloca aí nos comentários e vamos edificar vidas através dos nossos testemunhos para a glória de Deus. Amém? Deus abençoe sua vida. Fiquem com Deus, a paz do Senhor Jesus.